Fala, Tricolada! Tranquilinho? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense. Então deixa aquele like, se inscreva no canal, é logo aqui embaixo e do lado tem o sininho. Clica no sininho para receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Show de bola? Vamos conversar sobre a garotada, vamos conversar sobre as categorias de base, a atuação do Fluminense nesses últimos 3 jogos. Tomou de 5 do Corinthians, depois venceu o Sport jogando muito mal, com um jogador a menos. E agora um 3-3 contra o Curitiba, um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense mais uma vez jogou mal. E o John Kennedy deu aquele respiro, deu aquela esperança de alguma coisa mudar, desde que o treinador olhe para as categorias de base. Mas tem jogador na categoria de base que pode vir para a equipe titular e jogar nesse próximo jogo contra o Botafogo e aumentar o nível de atuação do Fluminense? O Fluminense dá uma melhorada? Vamos conversar sobre isso, porque tem posições críticas no Fluminense que, na minha opinião, está amarrando o time e dificultando o Fluminense em suas partidas, e os garotos da base, sub-20 ou até do sub-23, podem subir e já serem escalados neste jogo contra o Botafogo e melhorar o nível de atuação da equipe. Então vamos lá. A gente sabe muito bem que a gente tem um problema crônico na lateral esquerda do time. O Danilo Barcelos e o Egídio não vêm atuando bem. O Danilo Barcelos era o titular, o Egídio voltou e o Egídio manteve o mesmo nível do Danilo Barcelos. A atuação ruim, uma avenida lá pelo lado esquerdo. E nós temos opções nas categorias de base, na minha opinião, mesmo o garoto tendo 18 anos de idade, o outro tendo 17, amigo, ninguém consegue ser pior do que Danilo Barcelos e Egídio para jogar na lateral esquerda do Fluminense. Então temos o Marcos Pedro, temos o Jefté e temos o Guilherme. O Guilherme tem até um up, uma coisa a mais, que ele pode jogar tanto na lateral direita como na lateral esquerda. No momento da partida, você quer inverter um lateral, você pode fazer isso com o Guilherme. E é mais experiente. Então, eu, no lugar do Marcão, colocaria um lateral esquerdo novo para a equipe nesse jogo contra o Botafogo. A equipe do Botafogo está em frangalhos, praticamente rebaixado para a Série B, com desfalques, não se encontrou no campeonato. O Fluminense não pode dar esse mole. Eu acho que este jogo é o momento ideal para arriscar, ter coragem de colocar um garoto da base, assim como fez nesse jogo contra o Curitiba, quando entrou o John Kennedy, foi lá e marcou o gol e foi um dos melhores no ataque tricolor ao lado do Fred. Ainda mais tem isso. A gente vai falar ainda do ataque, porque o Fred não tá no jogo, está fora, está suspenso com o 3º cartão amarelo. Então vamos lá. Na lateral esquerda eu resolveria o problema com o Guilherme ou com o Jefté no lado esquerdo do Fluminense. Outra coisa que me deixou preocupado, eu achei que a dupla de volantes, Iago e Martinelli, surtiria o efeito. Melhora a qualidade de bola da equipe, o passe, a evolução, a movimentação. São 2 volantes jovens, mas deixou um problema grave para a defesa tricolor. A defesa tricolor com esses 2 volantes fica muito exposta. E o Fluminense está precisando de um primeiro volante, que é o quê? Aquele primeiro volante conhecido como cão de guarda. O camarada que fica na frente da zaga, protegendo, dando o suporte para a defesa. É o que dá o primeiro combate e a bola que sobra do zagueiro. E o Fluminense não tem, no momento, na equipe titular, esse primeiro volante. O Iago não se encontra nessa posição. O Iago sempre avança, vai lá, tenta entrar na área, fica na intermediária do campo adversário e às vezes deixa a defesa desguarnecida, como no gol do Curitiba. O jogador do Curitiba pegou uma bola na intermediária, na entrada da área do Fluminense, não tinha ninguém marcando. E o Martinelli também é outro, que gosta de ter a bola, que gosta de avançar. Não é jogador para fazer a função de primeiro volante do combate, da luta e da garra. Como nós temos 2 primeiros volantes no elenco, que é o Yuri, que é rejeitado por grande parte da torcida, mas só sabe fazer esse tipo de combate e tem um passe muito ruim, por isso que foi parar no banco de reservas, nós temos o André. Seria interessante colocar o André nessa função, porque o André, além de dar o combate, saber jogar nessa função de primeiro volante, o André tem uma qualidade no passe superior à do Yuri. Então temos que encontrar uma vaga nesse meio de campo para o jogador André. Ele poderia muito bem fazer a volância ao lado do Martinelli. Martinelli como segundo volante e André como primeiro volante, dando combate, protegendo a zaga. Aí, mas o que fazer com o Iago, que vem jogando bem? Coloca-se o Iago na posição do Michel Araújo. O Iago mais à frente, no meio de campo,
ali na função que antigamente fazia o Nenê e agora está fazendo o Araújo. Mas e o Araújo? O que fazer com o Araújo? O Araújo, a melhor posição para o Araújo é aberto pela direita. Todas as vezes que ele foi jogar na armação do time, no meio de campo, ou jogar pelo lado esquerdo aberto, ele não foi um bom jogador. Então, o ideal é pegar o Araújo e botar ele aberto na direita. Aí temos uma situação muito interessante com relação ao Fred. O Fred não vai poder jogar essa partida, porque o Fred ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Aí temos o John Kennedy. O John Kennedy pode muito bem suprir a ausência do Fred na função de centroavante e colocarmos o Araújo aberto na direita e o Luiz Henrique na sua posição original, que é aberto pela esquerda, sem estar com o pé trocado, como na partida contra o Coritiba e também na partida contra o Sport, que ele jogou aberto pela direita. Então coloca o Luiz Henrique na posição correta dele, que é aberto pela esquerda, o Araújo aberto na direita, que ele tem todo aquele corredor para ele conduzir a bola, ele que gosta de conduzir, e o John Kennedy na função de centroavante como referência. Então um ataque jovem com o Luiz Henrique, que é um garoto, o Araújo na direita, que também é um garoto, e o John Kennedy no ataque. Esse é o meu trio de ataque para esse jogo contra o Botafogo. Então, é a hora da garotada. Esquece Felipe Cardoso na função de centroavante. É a hora do John Kennedy começar jogando a partida. É a hora do Luiz Henrique na posição correta. É a hora do Araújo aberto pela direita. É a hora de colocar o André na posição de primeiro volante ali ao lado do Martinelli. E ele na armação do jogo pode muito bem fazer o Iago fazer essa função. Ou, aí como a equipe está muito jovem, tem muito garoto na equipe, você vai e coloca o Nenê para dar uma equilibrada, já que o Fred não vai poder jogar e precisa de um jogador experiente no meio de campo. Aí você pode muito bem, ao invés do Iago, colocar o Nenê na função ali da armação mesmo, eu reconhecendo que não é a praia do Nenê, mas é um jogador para dar um toque ali de experiência, tranquilidade, porque é muito garoto, são 3 garotos no ataque e tem 2 garotos na função de volante no meio de campo. Então é isso, sem falar do lateral esquerdo também, que na minha concepção eu colocaria um outro lateral esquerdo mais jovem, no caso do Guilherme ou do GFT. E sem falar do Calegari na lateral direita também, que é um garoto. Então o Fluminense, e outra coisa, hein, que eu já estava me esquecendo, é Nino no lugar do Ferraz, para rejuvenescer mais ainda essa equipe, mas para isso tem que ter coragem, o Marcão precisa arriscar, precisa colocar os garotos para jogar, aproveitar a situação do Botafogo, que está muito ruim, o Botafogo está caindo pelas beiradas, praticamente já rebaixado, o Fluminense precisa ganhar esses pontos, mas precisa mudar nesses setores específicos para a equipe melhorar. Muito obrigado pela atenção de vocês, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais, @tricolada. Deixa o like que é muito importante, estamos chegando ao número de 19, estamos chegando ao número de 19 mil inscritos aqui no canal e eu conto com cada um de vocês para isso. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Fui!